Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, e também Caifás, João, Alexandre, e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder, ou em nome de quem, vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo, anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo, e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Aleluia, aleluia. Aleluia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor de nosso Deus nos ilumine. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram:
também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir nesse Santo Evangelho, segundo São João, a terceira vez em que Jesus ressuscitado se manifesta aos discípulos. A princípio, ele não é reconhecido, a não ser pelo discípulo amado, aquele que estava junto da sua cruz e ouviu de Jesus: Filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. De tal maneira que o ensinamento, aquele que ama Jesus, persevera com Jesus em tudo, inclusive na cruz, e reconhece Jesus. Pedro e os demais discípulos continuam o trabalho da pescaria após todo o mistério pascal, porque ainda não haviam partido em missão. Precisavam comer, alimentar suas famílias. Porém, o evangelista vai explicar, através de termos bastante fortes, que o trabalho da evangelização é comparado a essa pescaria. Quem orienta a pescaria é Jesus. É ele que orienta o trabalho, pois, da evangelização. É ele que deve ser obedecido. E assim a pesca torna-se abundante, porque os discípulos acreditaram na palavra dele. A rede quase se rompia e estava cheia de grandes peixes, 153. Mas o que significa isso? Os peixes grandes são uma simbologia para o adulto na fé. Não importa a idade cronológica que tem. Mas o que é ser adulto na fé? Peixe grande significa amar a Jesus, correspondendo, pois, ao seu amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, corresponder ao amor de Jesus, o amor de entrega da própria vida. O número 153 simboliza também aquilo que é a plenitude. 50 é o número do Espírito e 3 o número do multiplicador, daquilo que não se pode contar, daquilo que se torna pleno. De tal maneira que este número, mais do que um número matemático, é um indicativo da plenitude da salvação que chega em Cristo Jesus, nosso Senhor. Digamos assim, uma quantidade incontável de grandes peixes. Jesus prepara, no entanto, a refeição para os discípulos, distribui entre eles o pão e faz a mesma coisa com o peixe. Claro que aqui não é propriamente a Eucaristia, mas uma referência à Eucaristia. É Jesus que prepara para nós a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, onde ele mesmo é a refeição e o alimento. Os discípulos, então, haveriam de compreender aquilo que Jesus, no início do Evangelho, lhes dissera no dia do seu chamamento: Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Lembremos-nos, pois, então, irmãos e irmãs, de que é Jesus que dirige a pescaria. É ele que dirige a evangelização através dos retos pastores. Não tenhamos medo. O sucesso na evangelização
nada tem a ver com número, nada tem a ver com fama, mas em levar as pessoas ao conhecimento de Jesus e à correspondência do amor de Jesus, em levar as pessoas à salvação. Hoje ouvimos também na primeira leitura o que aconteceu após o início da missão dos apóstolos, quando eles testemunhavam por meio de sinais e da palavra o evangelho da salvação. Cristo Jesus, morto e ressuscitado. Sofreram grande perseguição, primeiramente por parte dos chefes judeus, especialmente do templo, como acabamos de ver, as mesmas pessoas que participaram da condenação à morte de Jesus, nosso Senhor, também vão prender os apóstolos e proibir que eles falem em nome de Jesus. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, testemunha: ficai sabendo, todos vós, todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Portanto, temos aqui aquilo que é o núcleo fundamental da nossa fé. Jesus Cristo, aquele de Nazaré, portanto, nascido da Virgem Maria, crucificado e ressuscitado dos mortos. É Ele o Salvador do mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.